Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus, continuando, amados, falando sobre o mover do Espírito Santo, o Espírito de poder. O poder do Espírito, ele está à disposição da igreja. O Espírito Santo não está adormecido. O Espírito Santo tem se manifestado neste mundo, amado, através dos discípulos de Jesus, através da igreja de Jesus. E eu creio que nesses últimos anos o Espírito Santo estará mais atuante do que qualquer outra época, pois eu tenho plena certeza que Deus, Ele tem uma obra gloriosa para efetuar no meio do seu povo. E o poder do Espírito, Ele traz-nos a graça de Deus. Ele é manifesto exatamente através das obras realizadas através dos discípulos do Senhor Jesus. Nós vimos que na antiguidade o Espírito também esteve na obra da criação e também na obra da ressurreição de Cristo. Vemos que a palavra de Deus traz-nos a testificação da própria obra da graça. Vamos tentar compreender em breves palavras. O Espírito Santo, ele manifestou a onipotência de Deus, de seu poder. Portanto, o Espírito Santo também é onipotente. Ele manifestou a própria onipotência na criação, pois a criação é o atributo dado ao Espírito Santo. Mesmo que não aparece tão frequentemente nas Escrituras, me parece que o Espírito Santo escolheu ficar sempre nos bastidores enquanto ele manifesta o Pai e o Filho. Mas ele mostra mais o atributo do Pai e o atributo do Filho. Mas o Espírito Santo participou diretamente na criação dos céus, da terra. Ele está relacionado como a obra realizadora do próprio Espírito de Deus. Nós podemos ver isto recorrendo às Sagradas Escrituras. Livro de Jó 26:13 diz que pelo seu Espírito o Senhor nosso Deus ornou os céus. O Senhor nosso Deus, Ele, pelo seu Espírito, Ele embelezou os céus e a sua mão formou. A mão de Deus formou as coisas. A mão, eu já vou explicar no livro de Ezequiel, que o Espírito Santo, ele aparece como sendo a mão de Deus. Deus também, ele criou a própria serpente. E todas as estrelas dos céus foram firmadas no espaço pelo Espírito, uma constelação específica. Existe uma constelação específica nos céus chamada serpente enroladiça. É apontado como obra da própria mão de Deus. É Ele quem solta as cadeias de Urim. O Senhor nosso Deus ajuntou as delícias
da própria sete estrela. E guia a ursa com seu filho. Ele criou toda essa constelação através do seu próprio espírito. As próprias estrelas que resplandecem nos céus. Os céus foram adornados, foram enfeitados pelas suas mãos, pelo poder do seu espírito. Então, existe esta constelação chamada serpente enroladiça. A Bíblia faz menção sobre isso. Assim também ocorre nas obras contínuas da criação, que ainda estão em operação no mundo da atualidade. Assim como a criação do homem, dos animais, seu nascimento, a sua concepção. Tudo isso, amado, são atribuídas, estas obras também são atribuídas ao Espírito Santo. Se olharmos o capítulo 104 de Salmo, capítulo 104 de Salmo, versículo de número 29, vou tentar encontrar aqui. Nós iremos ler, amados, que fala-nos acerca de esconde o teu rosto e ficam perturbados, se lhe tira o fôlego, morre e volta para o pó, e envia o teu espírito e são criados, assim renova a face da terra. É isso que está escrito no Salmo 104, amados. O Salmo 104 nos fala sobre a criação. O versículo 29, eu vou tornar a ler, peguei aqui na Bíblia Sagrada. Esconde o teu rosto e ficam perturbados, se lhe tira a respiração, morre e volta ao seu pó. E envia o teu fôlego, ou seja, o teu espírito, e são criados, e assim renova a face da terra. Eu não estou falando sobre reencarnação, amados. Estou falando sobre a glória do Espírito Santo, pois a glória do Espírito Santo permanece para sempre. Permanece para sempre a glória do Senhor. E nas obras das suas mãos, o Senhor nosso Deus, Ele olha para a terra, e a terra treme. Ele toca nas montanhas, e elas se tornam em fogo. É isso que está escrito em Salmo 104, versículo 32. O Senhor nosso Deus, Ele é poderoso, amado. Assim podemos ver que a criação de todo o ser é obra do próprio Espírito. E a existência de toda a alma e de toda a carne neste mundo é também associado ao poder do próprio Espírito Santo. Como também são os primeiros adornos dos céus, as primeiras constelações, estrela, tudo são feitos através do próprio poder do Espírito. Deus liberou uma palavra. Deus disse, haja tal coisa. O Espírito Santo ia e criava isso, trazia existência. E se olharmos no primeiro capítulo de Gênesis, nós veremos a respeito da ação de poder específico sobre o universo que foi impulsionado pelo Espírito Santo. Descobrimos então que foi sua obra especial. No segundo verso do capítulo 1 de Gênesis, nós lemos: a terra era sem forma e vazia. Eu já comentei ontem, se eu não me engano, dentro do grupo Intercessores de Plantão, algo semelhante sobre Deus ter criado o céu e a terra, a Bíblia diz que era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus,
Ele se movia sobre a face das águas. É isso que está no capítulo 1 do livro de Gênesis. Não sabemos qual foi o período da criação do globo terrestre, amados. Nós conhecemos algumas coisas, segundo as histórias, mas nem mesmo o cientista tem como trazer exatidão quantos anos tem a Terra. Pois a Bíblia diz que a Terra se renova todos os dias. Não sabemos quanto tempo ocorreu, se milhões e milhões de anos antes do tempo de Adão. Pois simplesmente sabemos que antes da existência de Adão, houve uma revolta nos céus. Lúcifer e todos os seus exércitos se rebelaram contra Deus. E eles foram expulsos na terra. E a terra se tornou em escuridão, em treva e vazia. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Eu estarei comentando outra hora isso lá dentro do grupo Intercessores de Plantão. O nosso planeta passou por vários estágios de existência e diferentes tipos de criaturas já habitaram neles, amados, aqui neste planeta. Nós vemos, se lemos o livro de Enoque, nós veremos que houve um período em que os próprios anjos constituíram o corpo para si, coabitaram com as filhas dos homens e geraram gigantes na terra. Por isso a terra foi destruída através do dilúvio. Mas são coisas, amados, que muitas vezes é difícil de nós esclarecermos. Nós estamos no século 21 da nossa era. Mas quanta era já passou antes de nós? Os quais foram todos formados por Deus. Mas antes de tal era, antes de houver o primeiro homem, onde o homem deveria ser o principal habitante, o monarca e criador, o próprio Criador entregou o mundo ao homem ser o monarca, mas antes disso, nós vemos que a própria terra entrou em um caos devido à rebelião de Lúcifer. Deus permitiu que o fogo queimasse das profundezas e derretesse todo o material sólido, a fim de que todos os tipos de substância fosse misturado numa grande massa de fogo, entrando em um estado de caos desordenado. O único nome que poderíamos dar ao mundo era uma grande massa de matéria caótica, seja o que fosse. Nós, amados, não poderíamos defini-la ao compreendê-la. Era completamente sem forma e vazia, diz a palavra de Deus. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o eterno Espírito de Deus, ele pairava, ele flutuava sobre a face das águas. O Espírito veio abrindo a sua grande asa, pairando, e ele ordenou a dispersão das trevas. E enquanto se movia sobre a terra, cada porção de matéria veio surgindo ao seu lugar, pois Deus havia liberado uma palavra dizendo: haja porção seca, haja tais coisas, e o Espírito Santo pairando, movendo-se sobre a face da terra, com sua grande asa, vinha trazendo as porções de matéria, veio surgindo cada coisa em seu lugar. Assim a terra deixou de ser vazia, não era mais sem forma e vazia, se tornou redonda com seus irmãos planetas e se moveu. A própria terra, se nós lermos o livro de Salmo, diz que a própria terra
cantou os altos louvores de Deus. Não são como antes, pois antes de vir a se tornar esse planeta que nós habitamos, a Terra se manteve sem forma e vazia. Mas agora a Terra se torna algo próprio para a criação. A Terra, ela se torna o lar do próprio Filhos de Deus, da criação de Deus. Deus coloca aqui na Terra homens para habitar, para permanecer. Homens para ser o habitante deste local. Deus coloca aqui na Terra homens para vir a habitar, a ser aquele que irá cuidar deste local, amados, para sermos habitantes desta terra. Deus permite que nós sejamos aqui servos e servas de Deus, vencendo os obstáculos, superando todas as dificuldades para vencer esse obstáculo que Deus nos deu para vencer, amados. Vemos que aquele que permanece em Deus, esse deveria também andar assim como ele, como o Senhor Jesus andou. Livro de 1 João 2, verso 26. Então a Bíblia, amado, está repleta de exemplo de homens e mulheres que foram usados por Deus. Vamos tentar compreender como foram que esses homens se tornaram vencedores. Livro de Hebreus, amados. Vou achar aqui, livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 30 e... Vamos encontrar aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 33. Vamos ler do 32 em diante. E que mais direi, pois me faltará o tempo se eu contar de Gileade e de Baraque e de Sansão e de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam a boca dos leões. Apagaram as forças do fogo e escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força, e tornaram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga o exército estrangeiro. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o escárnio, o açoite, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio vivo, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, e visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito para aqueles que sem nós não fosse aperfeiçoado. Então, amado, eu já vos expliquei que quando comentei o livro de Ezequiel, que Ezequiel era um profeta, onde o Espírito usava ele poderosamente, mas ele não era nascido de novo.
Nós já não, nós nascemos de novo e a nós é dado a permanência do Espírito. O Espírito habita dentro de mim e de você. A promessa do Espírito, ela se cumpriu no dia do Pentecoste. O verdadeiro servo de Deus precisa ter em mente que a sua vida não tem mais sentido para si mesmo, que seu casamento, seu futuro, seu lar, sua família estão totalmente comprometidos com Deus. Portanto, todos os seus projetos pessoais, tudo, amado, tudo ficam definitivamente cancelados em favor da causa de Deus, a favor da causa do Senhor. Coloca primeiro o reino dos céus em tua vida e todas as demais coisas te será acrescentado. A partir daí, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, passa a ter direito sobre a nossa vida, para nos usar no serviço de Deus, amado. Então podemos compreender ou entender por que no período dos apóstolos havia mais milagre e maravilhas, por que isso ocorria no passado do que no presente. A razão é muito simples, amados. Naquela época, os discípulos, os servos do Senhor, aqueles que eram convertidos ao Senhor Jesus, tinham o coração vazio de desejo e aspirações materiais. Porém, eles entravam na presença de Deus, se lançavam no braço do Criador, se lançava de espírito, alma e corpo, e eram cheios da própria vontade de servir a Deus, era cheio de se tornar vaso do próprio Espírito Santo. Nós vemos, amados, que os primeiros cristãos não tinham a preocupação, por exemplo, de agradar a família com uma casa melhor. Isso não é errado, amado. Eu dar o melhor para a minha família não é errado. O que está errado é a ambição que hoje nós temos. Ambição demais. Somos muito ambiciosos, somos muito cobiçosos. Queremos muitas vezes andar de carro do ano. Queremos muitas vezes ter luxo. Mas naquela época os cristãos estavam 100% envolvidos no desejo de agradar a Deus. De agradar a Deus sobre todas as coisas. Eles não amavam o mundo, muitos menos as coisas que há neste mundo. Por causa disso, então, o Espírito de Deus podia falar-lhe abertamente, claramente ao coração. Eu vos expliquei que Felipe ouviu a voz do Espírito de Deus. Eu vos expliquei que alguns discípulos, alguns pregadores da atualidade ainda conseguem ouvir a voz do Espírito de Deus. Mas quando nós olhamos para a vida desses pregadores, nós veremos que esses pregadores não têm luxo, não têm ambição muitas vezes, e pretensão muitas vezes de riqueza. Eles querem agradar a Deus. E desta maneira estão sob a direção do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode fazer com que essas pessoas se tornem ricas materialmente também. Pois Ele é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. E Ele está no coração da Igreja de Cristo. Ele permanece no coração da Igreja de Cristo. E nós somos a Igreja. Cada um de nós, amados, somos membro do corpo de Cristo. Na verdade, o Espírito Santo deveria ter posse da nossa vida. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mês, cada dia, cada ano, cada instante. Ele deveria estar em nossa vida. A minha vida, a sua vida, deve ser cheia da presença de Deus pelo meio do seu Espírito.
E precisamos voltar, amado, para esta fonte. Precisamos voltar para Deus. Precisamos clamar pela sua misericórdia. Precisamos ter a oportunidade para vencer todos os obstáculos. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos do Apóstolo diz isso. E quando a igreja está em comum acordo, amados, o que está ocorrendo nos dias atuais? Hoje nos reunimos muitas vezes na igreja. Um está pensando com seus problemas particulares. Outros está lá pensando com seu futebol. Outro está olhando suas mensagens de celular e não entra de espírito, alma e corpo para ser usado pelo Espírito Santo. Assim o Espírito Santo precisa que você mantenha livre o seu coração de qualquer desejo para agir por meio do seu coração. Por onde quer que nós venhamos passar, amado, precisamos voltar o nosso coração ao Senhor. Só um Senhor que sonda o nosso coração, só o amor de Deus pode tocar-nos e transformarmos a nossa vida. Ele precisa ocupar todo o espaço do nosso ser. E quando Ele faz isso, Ele vai manifestar o fruto do seu Espírito. E com consequência disso, os próprios dons do Espírito Santo estará atuando, estará em nossas vidas. Atos capítulo 32, verso 37 explica claramente isso. Jesus habitou através do seu Espírito Santo nos corações dos discípulos no dia do Pentecoste. E Ele precisa habitar no meu e no seu coração nos dias atuais. Por intermédio do Espírito Santo, Ele precisa estar dentro de nós como o verdadeiro Senhor. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo. Os homens do passado, os patriarcas, os profetas, os discípulos, os apóstolos, eles não foram melhor do que nós. É que eles descobriram como entrar na presença de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Eles mantinham um canal aberto, eles tinham seu ouvido para ouvir o que deveria fazer. Eles prestavam atenção na voz misteriosa do Espírito de Deus. E não havia dúvida quanto à vontade de Deus, porque estava totalmente entregue de espírito, alma e corpo, em harmonia com aquilo que o havia libertado do império da morte. Eles davam ouvido ao Espírito de Deus, de maneira que para eles não havia importância nas coisas visíveis, mas nas invisíveis que são eternas. Nesses dias atuais, amado, é muito comum entre os cristãos a dúvida se deve ou não deve fazer isto. Eu já vos disse que alguns discípulos da atualidade ainda recebem revelação. Alguns discípulos da atualidade ainda são teletransportados pelo Espírito de Deus. Alguns ainda conseguem entrar na dimensão do Espírito de Deus, mas se mantêm calados, com medo, muitas vezes, de trazer a revelação à tona. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm dúvida, têm me procurado. Presbítero, eu estava em tal lugar, de repente algo extraordinário aconteceu. Isso é de Deus ou não é de Deus? Ah, presbítero, eu vi tal coisa por meio de visão. E isso eu posso atribuir ao Espírito de Deus. As pessoas têm dúvida. Desde o dia que eu comecei a fazer a mensagem acerca dos dons espirituais, sobre o batismo com o Espírito Santo, eu ainda não falei sobre o batismo em si. Mas muitas pessoas têm dúvida.
Algumas querem receber o Espírito Santo, mas muitas vezes essas pessoas já têm o Espírito Santo habitando dentro de si e nem perceberam que estão sendo habitados pelo Espírito Santo. Então, amados, precisamos analisar a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa cumprir-se em nossa vida. Então se cumpra a própria vontade de Deus na nossa vida, amados. Que o Senhor venha resplandecer sua glória, seu Shekinah em nossa vida. Para que assim nós possamos viver uma vida abundante. Livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Apóstolo Paulo falando aos irmãos de Filipenses. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então que isso venha ocorrer em nossa vida, quando todos nós, cristão, líder espiritual, pastores, bispo, profeta, apóstolo, obreiros, auxiliares, conseguimos compreender que esse Espírito, ele atua dentro da igreja de Cristo, então a nossa fé será mais transparente. E assim teremos mais absoluta certeza de que já ressuscitamos com Cristo, ainda que nós venhamos morrer fisicamente. Pois nós não somos mais mortos-vivos. Então a nossa vida agora é em Cristo Jesus. E a nossa mensagem se tornará viva, pois ela vem de um Deus vivo, e todos saberão que o nosso Deus é o único, e dessa maneira, com o seu infinito amor, com a sua infinita graça, com a sua infinita misericórdia, Ele nos enche com seu Espírito Santo. Então estaremos cheio da graça, da glória, iremos manifestar a glória do Senhor nosso Deus a este mundo. Eu creio que nesses últimos dias que o Espírito Santo estará levantando um exército de homens e mulheres movidos por fé, a se tornarem pregadores de um Deus vivo, a se tornarem intercessores a um Deus vivo, e um milagre vai ocorrer. Creio que se os filhos de Deus tiverem a mesma coragem, a mesma audácia, então o diabo irá bater em retirada. A igreja do nosso Senhor será bem diferente do que é, pois nós temos nesses dias atuais uma igreja morna, uma igreja voltada ao materialismo, uma igreja voltada ao secularismo, uma igreja que tem medo do inimigo, uma igreja que está covardada, está com medo do inimigo de Deus, pessoas que estão com medo de serem pregador. E eu tenho certeza, amado, que o Espírito Santo estará levantando um exército de homens e mulheres movido por fé, por uma fé tão grande, será semelhante ao que ocorreu ao passado, onde mesmo que essas pessoas sejam mortas, sacrificadas, queimadas, partidas ao meio, lançadas aos leões, mas serão firmes em sua fé. Estes filhos de Deus irão vencer todo o mal, pois os filhos do mal têm tido mais coragem para assumir atitude do que a maioria dos filhos de Deus. E por que a coragem dos filhos de Deus se tornaram tímida? Porque há dúvida. E porque há dúvidas, porque os cristãos não buscam se revestir da presença do Espírito.
geralmente estão mais envolvidas com as coisas materiais do que com a espiritual. A questão do mundo tem entrado dentro da igreja. E essa questão do mundo sempre produz dúvida, confusão, dissensão, disputa, ódio, inveja, cobiça e tudo mais que provém do próprio diabo. E o diabo gosta disso. Temos visto dentro das igrejas um espírito de competição. Líderes religiosos querendo ser maior do que o próprio Espírito de Deus. E o diabo gosta disso. E quando nós envolvemos com as coisas espirituais de Deus, então ali a fé surge, a coragem aumenta, o amor de tudo que mais o Espírito Santo deseja em nós para que ele se manifeste. Então, amados, livro de Juízes conta-nos que em uma ocasião, antes de uma grande batalha, o Senhor mandou que Gideão apregasse aos ouvidos do povo de Israel, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa. E houve uma demanda geral. Todo aquele que era tímido, todo aquele que era medroso, covarde, abandonou a Gideão. E nesses últimos dias haverá muitas pessoas que irão abandonar a fé. Mas os remanescentes irão resplandecer, serão revestidos com poder e autoridade. Deus jamais escolheu tímido. Deus jamais escolheu medroso para fazer a sua vontade. Isto é porque Ele exige coragem. Ele exige audácia. O trabalho que Deus nos deu é um trabalho de príncipe. É um trabalho feito onde nós enfrentamos verdadeira montanha, amados. Montanhas de inimigos. Estamos numa região montanhosa, embora parece que estamos vivendo num planície. Estamos enfrentando momentos difíceis. Mas temos na nossa retaguarda o anjo do Senhor que acampa em volta daqueles que o ama e livra de todo mal. E temos dentro de nós, amados, a presença do Espírito Santo. O nome desse Espírito é Santo. E a sua obra é santa. A promessa que o nosso Deus, que o Senhor Jesus fez, é que Ele nos levará a patamar muito alto. Ele nos ensinará e Ele habitará em nós. Ele nos revelará. Ele nos dará unção. Ele fará de nós vencedores em toda circunstância da nossa vida. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.